trouxeram para mim um tema muito interessante, um tema que eu gosto muito, um tema que a gente reconhece como fundamental para a família e para a igreja. A igreja e família, elas são mais do que realidades associadas, elas estão permeadas uma na outra. É só a gente observar o conjunto da congregação, nós vamos identificando as famílias ali dentro, mas cada família é uma unidade eclesial de per si. Então essa matéria é muito importante, muito fundamental, muito essencial na própria base da igreja. E eu quero, para nortear a nossa meditação, nossa reflexão e ser motivação depois para os debates, o texto de Efésios, capítulo 5, versos 15 em diante. E nós vamos adentrar o capítulo 6. Nós vamos começar no capítulo 5, versículo 15. E vamos avançar até o versículo 4 do capítulo 6. Gostaria que todos tivessem suas Bíblias abertas. Então, o tema que me foi passado. E quando passa um tema para a gente, é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? É bom porque a gente perde menos tempo com aquela grande questão: o que é que eu vou pregar? Qual é o assunto que eu vou trazer? Esse é o desafio de todo pregador. A gente então que praticamente prega todo dia, imagina a angústia, né? Mas ao mesmo tempo é difícil, porque já vem na embalagem e a gente diz assim: será que eu dou conta disso? Será que eu vou conseguir desenvolver o assunto que me passaram? Eu creio que só pela ajuda da palavra de Deus, na sua objetividade, do Espírito Santo que aplica ao nosso coração, é que a gente é capaz de apresentar aquilo que é necessário. Eu vou pedir que a gente faça uma leitura responsiva. Eu vou ler a partir do 15, vocês vão respondendo e assim por diante até terminarmos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Honra a teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa. Todos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar. Senhor, é a tua palavra bendita que está não apenas diante dos nossos olhos, mas nos nossos corações. E nós vamos pedir que o teu Espírito ilumine as nossas almas, para mais do que compreendermos, podemos apreender, podemos fazer com que ela seja parte do nosso cotidiano. Usa esse teu instrumento na sua fragilidade e limitação, mas pelo teu Espírito Santo comunica aos nossos corações as verdades aqui contidas. Em nome de Jesus. Amém. Quem é quem dentro de casa? Um lar. Esposo, esposa, os filhos, os relacionamentos que se desenvolvem dentro desta realidade, o que cabe a cada um, como cada qual deve portar-se, comportar-se, agir, ser. A resposta que nós dermos a essa indagação, em cada um dos seus desafios, vai determinar se estamos no centro da vontade de Deus ou não, se estamos vivendo no propósito que o Senhor tem para conosco como famílias no Senhor. E esse é o nosso tema deste mês, dentro do que nos propusemos ao longo do ano, ou não. Portanto, se trata de uma questão extremamente fundamental. Agora, esse assunto não vem a nós de paraquedas. Ele não cai assim como, bom, agora eu vou falar sobre isso aqui, pronto. É preciso sempre tomar o contexto em que as coisas acontecem. As cartas paulinas, via de regra, elas têm uma característica muito peculiar. Elas têm uma parte dogmática, teológica, doutrinária, por que não dizer até teórica, em que nos é apresentado o Evangelho, a obra da redenção, o que o Senhor se propôs a fazer, tirando-nos da perdição e trazendo-nos para o reino do Filho do seu amor. E isso nos empolga, porque isso dá sentido não só à nossa vida, mas à nossa família, à nossa igreja. Há um propósito de Deus em tudo. Mas há uma segunda parte nas cartas paulinas que é eminentemente prática. É a teologia, a doutrina apresentada de uma forma teórica, agora colocada na praxis, no cotidiano, nos relacionamentos, nos ambientes por onde a gente anda. E nós estamos aqui na carta aos Efésios exatamente neste ponto. E para marcar bem o que nós estamos dizendo, é importante reconhecer como é que a gente... não está indo aqui, foi. A gente começou a nossa leitura. Você pode até ter estranhado que a gente começa no meio de uma perícola, mas se você observar bem, existe ali no versículo 15, esta conjunção que inicia o versículo, ela está com o P em negrito. Isso já é um indicativo que está começando um parágrafo, né? Sempre que você observar na sua leitura bíblica esses detalhezinhos, deve chamar a sua atenção. Então esse pezinho que está aí, está em negrito, ele diz assim, estou começando aqui uma coisa importante. Ele diz, portanto, vede prudentemente como andais. Só isso aqui já nos ajuda a perceber que ele não está falando de discussão, debate, palestra, congresso, grupo de estudo. Ele está falando de vida, ele está falando de vivência, ele está falando de dinâmica, ele está falando de andar. Existe o ser cristão que se configura como aquele que confessa a Cristo, mas existe o andar cristão, e esse é o tema maior aqui nesta passagem. Vá me acompanhando no raciocínio, é muito importante para você ver onde é que nós vamos chegar. E para falar a respeito do andar cristão, o apóstolo Paulo diz, o andar cristão ele tem pelo menos 3 marcas importantes, 3 marcas que definem que você realmente é um crente em Cristo. A primeira delas, curiosamente,
é que você é uma pessoa que não perde oportunidade. Você sabe aproveitar o tempo. Você não desperdiça as situações da sua vida com coisas sem sentido. Você é uma pessoa conectada nas coisas. Paulo diz assim, para mostrar que você não é um nécio, que você não é uma pessoa estulta, que você não é uma pessoa que não está agindo com sabedoria. Aproveite as oportunidades. E a forma dele dizer isso está aí no versículo 16, remindo o tempo. E ele ainda diz, porque os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são corridos. Já estamos quase fechando o 5º mês de 2018 e você ainda acha que está em janeiro. Perdeu tempo. Como crente, você não pode perder nenhuma oportunidade de falar de Jesus para alguém, de mostrar amor a outrem, de acudir o necessitado, de estar presente à casa de Deus, de trabalhar no ministério cristão. Não perca a oportunidade. Hoje eu não vou na igreja. Hoje está frio, hoje está quente, hoje está chovendo, hoje tem muito sol, hoje eu tenho muita coisa para fazer. Hoje eu não tenho coisa nenhuma para fazer, quer saber, eu não vou também na igreja, está perdendo a oportunidade. E Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Segunda característica do andar cristão, é que o andar cristão, você deve procurar conhecer a vontade de Deus. Eu sei tanta coisa na vida. Eu aprendi culinária, eu sou gourmet, eu aprendi corte e costura, eu aprendi também a construir um prédio, eu aprendi a cuidar de doenças. Estou falando de profissões diversas, todas elas são dignas, são importantes. Eu quero saber se você aprendeu a vontade de Deus para a sua vida. Se você aprendeu tudo quanto é coisa, não aprendeu a vontade de Deus ainda, não adiantou nada. E Paulo está dizendo isso: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Porque a gente, quando compreende a vontade do Senhor, de duas uma, a gente anda na vontade do Senhor ou a gente não anda nela. E tudo tem consequência na vida da gente. E a terceira característica do andar cristão é que nós vamos mostrar que somos plenos do Espírito. Paulo diz no versículo 18: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. 3 coisinhas bem simples, fáceis de guardar, e que mostram que aquela profissão de fé que nós demos na igreja, num culto solene, e antes dela, aquela convicção no coração que somos de Jesus, mostram que de fato as coisas são assim. Não perdemos tempo, queremos saber qual a vontade de Deus, e o Senhor vai nos enchendo da sua presença, da sua graça, do seu amor, ser cheio do Espírito. Isso tudo que está colocado aqui é para você entender onde é que nós queremos chegar um pouquinho ali na frente, sobre o papel de cada um dentro de casa. E aí, Paulo abre agora um espaço para mostrar as características de quem é cheio do Espírito Santo. Eu preciso destacar isso aqui, não eu, Paulo é que destaca. Paulo falou que o andar cristão é mostrado quando nós estamos remindo o tempo, compreendendo a vontade de Deus e sendo cheios do Espírito. E agora Paulo vai dizer: ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não é falar línguas estáticas. Isso não quer dizer nada. Eu conheço gente que fala línguas estranhas e são pessoas carnais, pessoas que não merecem o mínimo respeito. Então não é a marca da plenitude do Espírito alguém fazer curas, milagres e principalmente o dom da glossolalia. Paulo vai dizer exatamente como é que a plenitude do Espírito é mostrada na vida do crente. Versículo 19: primeiro de tudo, a plenitude do Espírito é visível em razão de uma nova linguagem. O jeito que essa pessoa fala, os assuntos que ela tem, a maneira como ela coloca as coisas, é como quem tem a linguagem do louvor. Louvor é elogiar, é apreciar, é exaltar. E na medida em que ela exalta, ela elogia, ela louva, ela também está bendizendo ao Senhor. Observe bem, Paulo diz no versículo 19: falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Tem um detalhezinho importante aqui. Paulo não diz assim, falando com salmos. Ele diz falando entre
entre vós. Quando vocês forem conversar, quando vocês forem tratar de qualquer tema, quando vocês forem falar sobre família, quando vocês forem falar sobre trabalho, quando vocês forem falar sobre ensino, estudo, vocês introduzam a linguagem salmódica. Quando você pegar o telefone e for ligar para alguém para contar alguma coisa, não faz igual todo mundo faz assim: ah, sabe fulano? E fulano? E Beltrano? Olha, eu queria deixar com você uma passagem da Bíblia, um salmo bonito aqui. Isso aqui falou profundamente ao meu coração, e isso vai transmitir para você paz. E você às vezes nem sabe que do outro lado tem alguém precisando exatamente dessa mensagem. Falando entre vós, pelo telefone, ao vivo em cores, no WhatsApp, nas outras redes sociais. Usem a linguagem do louvor, porque isso mostra a plenitude do Espírito. Porque aquele negócio de que louvando ao Senhor, e levanta a mão, e dá pirueta, e assobia, e sai ali fora e vive, malhando o outro, murmurando, queixando, isso é qualquer coisa menos plenitude do Espírito. Isso é carnalidade revestida de uma pseudo-espiritualidade. Segunda coisa, a plenitude do Espírito é visível não só em razão de uma nova linguagem, mas de uma nova atitude. E Paulo diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus. Que é a atitude da gratidão. Quem vive a não criticar, não murmurar, mas sim buscando o elogio, a apreciação, a linguagem elevada que é própria do louvor, evidentemente ele vai ter nos lábios não ingratidão, não reclamação, não queixume, ele vai ter gratidão. Só que tem um detalhe. Paulo diz assim: de vez em quando você lembra de agradecer, viu? De vez em quando você cante um cântico de gratidão, como nós cantamos há pouco aqui. É verdade, de vez em sempre. Até porque o cântico diz: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, e tudo que acontece na nossa vida, já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer, é no propósito do Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor. Mas a gratidão que você dá ao Senhor, você precisa dar também ao Filho de Deus. Você precisa dar aos filhos de Deus. Você precisa mostrar isso. Por isso é uma nova atitude na vida. Não é mais aquela atitude que anda cabisbaixo, sempre reclamando da vida, sempre achando ruim. Ao contrário, é uma atitude elevada. Agora chegamos praticamente onde nós precisamos chegar. Tudo isso, lembre bem, nós falamos sobre o andar cristão. O andar cristão que é mostrado por pessoas que não perdem tempo, querem saber a vontade de Deus e são cheias do Espírito. Gente cheia do Espírito mostra isso por uma nova linguagem, por uma nova atitude, mas também por um novo relacionamento que é marcado pela sujeição mútua. Chegamos no versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vejam que todos estes verbos aqui apresentados na nossa língua no gerúndio, na língua original tem um nome um pouquinho diferente, estão atrelados ao enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito é imperativo. Como é que esta plenitude do Espírito é mostrada? Falando entre vós com salmos, dando sempre graças a Deus e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O crente é uma pessoa que reconhece no outro alguém ao qual ele está vinculado, ao qual ele está ligado, e ligado numa sujeição mútua. Eu preciso de você, você precisa de mim. O pastor precisa da ovelha, tanto quanto a ovelha precisa do pastor. O empregado precisa do patrão, tanto quanto o patrão precisa do empregado. O credor precisa do devedor, como o devedor precisa do credor. Em tudo nós estamos sujeitos, quanto mais dentro de casa. É por isso que nesta altura, e o tempo que eu tenho de restante aqui, eu vou chegar exatamente onde a gente se propôs aqui nesta palestra de hoje, é dar os exemplos de sujeição mútua.
É como se o apóstolo Paulo aqui no final do versículo 21, você com sua Bíblia aberta aí, não tivesse um ponto final, tivesse 2 pontos, ou até antes desses 2 pontos, o apóstolo Paulo estivesse colocando ali uma vírgula e dizendo assim, por exemplo, ou seja, eu vou dar exemplos de sujeição mútua, a começar dentro de casa. Ou seja, o andar cristão, que tem como uma das suas marcas ser cheio do Espírito, e o ser cheio do Espírito tem como uma das suas marcas um novo modo de relacionamento do crente com o seu próximo, tem o exemplo magno no âmbito da família. É no seio da família que nós mostramos essa sujeição mútua que temos em tudo mais, no trabalho, na escola, na sociedade, nos órgãos governamentais, em tudo nós desenvolvemos essa sujeição mútua, mas a começar dentro de casa. Então as questões voltam à tona. Como a sujeição mútua se revela no âmbito do lar? Como é que essa questão de um novo modo de relacionamento que mostra que nós somos cheios do Espírito, e por ser cheios do Espírito nós estamos andando exatamente como o Senhor quer que nós andemos, se revela dentro de casa? Quais os papéis de cada um no seio da família? O papel do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais nessa relação, dos irmãos entre si. Quem é quem dentro de casa? Então me ajudem a compreender a palavra de Deus conforme ela está exposta aqui. Não vou trazer novidade nenhuma, não vou acrescentar nada que você já não saiba, a não ser talvez de uma forma um pouco mais didática e pedagógica. Primeiro de tudo, ao esposo cabe uma liderança amorosa no modelo de Cristo. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. No versículo 23 nós lemos que o marido é o cabeça da mulher. Esta expressão cabeça, ela aponta necessariamente para isso que nós estamos colocando ali, liderança. Porque não existe nenhuma sociedade que subsista sem liderança. Nós somos uma igreja, e a nossa igreja tem um modelo de governo, e eu reputo que o nosso modelo é o melhor de todos. E eu tenho coragem de dizer isso mesmo quando eu não estou aqui dentro, viu, gente? Mesmo quando eu vou em ambientes de igrejas cujos governos são diferentes do nosso. Porque o nosso modelo de governo de igreja, ele é plural. Ele determina que não é uma única cabeça que pensa, mas um concílio. No caso da igreja local é o conselho da igreja. Mas até dentro do conselho da igreja tem que haver um presidente, tem que haver um moderador da reunião, tem que haver alguém que organiza a pauta, tem que haver alguém que dá a palavra às pessoas, que modera os debates. Sociedades são assim. Imaginar aquilo que algumas pessoas supõem ser democracia, em que todo mundo diz o que quer, o que pensa, o que deseja, e no final a gente vai chegar a algum lugar, tem que ter alguém que coordene as coisas. E no seio do lar não é diferente. O seio do lar também precisa ter uma liderança. Por alguém ela será exercida. Se não for por aquilo que está preconizado na palavra de Deus, por outrem será. Porque do contrário, vai ser uma balbúrdia. Vai ser um Deus nos acuda. Vai ser alguma coisa que não vai chegar a lugar nenhum. E aprove ao Senhor determinar que essa liderança deve recair sobre o esposo. O tempo que nós
dispomos aqui não nos permite adentrar para qualquer outra análise a respeito de personalidade, de características e tudo mais, até porque o texto bíblico não está tratando disso. Nós temos que passear em outras passagens da Bíblia. Mas o fato é que está dito aqui: o marido é o cabeça da mulher, e isto aponta para a sua liderança. Nada obstante, essa liderança não pode de maneira nenhuma ser despótica. Essa liderança não pode ser absolutista. Essa liderança precisa ser sábia. Essa liderança precisa ter o devido equilíbrio, a sensatez, a sensibilidade, que está revelada no imperativo que o apóstolo Paulo colocou aqui com respeito ao próprio exemplo de Cristo. Por isso ele diz: maridos, amai. Amai. Amai é imperativo. Só pode haver uma família bem consistente onde o amor reina, onde o amor tem espaço, onde o amor prevalece, onde o amor suplanta o próprio ódio, a indiferença, onde o amor consegue vencer todas estas barreiras. E não é um amor qualquer, é um amor baseado no modelo de Cristo. A liderança amorosa do esposo, ou que se requer do esposo, é nada mais, nada menos apontada na forma como Jesus, chamado de noivo e noivo da noiva, que é a igreja, amou a própria noiva. Ele se entregou por ela. E se entregou-se ele deu a sua vida por ela. E deu a sua vida por ela na cruz do Calvário. Maridos, vocês estão prontos a dar a sua vida pelas esposas? Parece que isso é muito fácil de observar quando ainda estamos na fase da conquista, né? Da corte, de mostrar que realmente estamos prontos a tudo e a todos, né? Vamos galantear a nossa jovem amada. Não medimos esforços para mostrar como amamos esta pessoa que o Senhor colocou na nossa vida. Mas isso é preciso ser marcado diariamente, a cada passo, a cada momento. Não se trata apenas de mero romantismo. O romantismo também está ali. Nosso tempo hoje não é suficiente para tratar disso, né? Alguém vai de falar aqui depois sobre esses cuidados que também revelam a liderança amorosa. Mas essa disposição de doação, de entrega, porque isso é exemplo de sujeição mútua. O marido não é um autônomo que diz assim: eu faço o que eu quero, eu digo as coisas que me vêm à cabeça e pronto. Isso é mandonismo, não é liderança amorosa. Liderança amorosa é a capacidade de sentir a dor do outro, a sensibilidade necessária, como Jesus, que se sensibilizou com a nossa realidade. E o resultado disso é que, da mesma forma como Jesus trabalhou o seu amor pela igreja, ele pôde santificá-la pela lavagem de água pela palavra. Ele a apresenta como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E aí, maridos, suas esposas hoje estão mais bonitas, mais gloriosas, sem ruga e sem mácula ou coisa semelhante? Espera aí, pastor, mas existem as marcas inexoráveis do tempo, né? É verdade. Nós não podemos fazer muita coisa. Alguma coisa até a gente pode fazer com aparência, né? Os cuidados cosméticos estão aí e mais algumas coisas. Mas evidentemente isso aqui é uma figura também de uma realidade. E eu tenho falado, ora em cerimônias de casamento, ora em bodas de prata e até de ouro principalmente, em que é verdade, as marcas que vão ficando nas faces, no próprio corpo, não tem como fugir disso. Mas a gente olha o brilho nos olhos da esposa e vê
por aquele brilho se de fato o marido exerceu uma liderança amorosa. Porque aquele brilho dos olhos vai mostrar que no íntimo, no profundo, ela é alguém sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É um desafio, é uma realidade dura. Eu sou esposo, eu sei a responsabilidade que cai sobre mim e peço misericórdia ao Senhor todos os dias por qualquer falha que eu esteja cometendo nessa área, porque eu sei a importância dessa liderança amorosa. E por ser liderança, então, é o que puxa a fila, né? Puxa o carro. Para corresponder a esta liderança amorosa, quem é quem no lar vai nos levar também agora ao papel daquela que é a rainha do lar, daquela que é a expressão mais bonita, né? O lado mais bonito do casamento, a esposa. Desculpe aí o uau aí, a esposa. Cabe uma submissão graciosa como ao Senhor. Eu acho lindo esse versículo. E ele muitas vezes é tomado de uma maneira equivocada e por isso mesmo leva pessoas a quererem, como não dá para rasgar a página inteira aqui, porque tem coisa tão bonita aqui, ele só faz assim um risco em cima desse aqui não, né? Esse aqui não. Tem Bíblia que é assim, tem Bíblia que é sublinhada, tem Bíblia que é riscada, né? Isso aqui eu não quero, né? Então o sujeito vai fazendo uma versão atualizadíssima, né? Que é a dele, né? Contemporaníssima, que é a que ele imagina, né? Mas não tem jeito, é a palavra de Deus. E vejam, nós estamos todos aqui debaixo daqueles 2 pontos que eu falei lá em cima, né? É exemplo de sujeição mútua. E sujeição mútua é o relacionamento que mostra a plenitude do Espírito da nossa vida. Plenitude do Espírito que mostra o nosso andar cristão. Se eu sou cristão, eu tenho que andar como cristão. Então, isso está debaixo de toda esta ordem colocada pelo apóstolo. Mas é importante entender que essa submissão é graciosa. Por quê? Porque ela está muito assemelhada à graça do Senhor. É por isso que o texto bíblico diz: mulheres, sejam submissas ao seu marido, ponto. Ela diz assim: sejam submissas ao marido como ao Senhor. E todos nós somos submissos ao Senhor. Esposas, esposos, filhos, irmãos, povo de Deus. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor e Salvador. E a proposta bíblica para a esposa é que ela possa reconhecer a liderança amorosa do seu esposo. Liderança essa que é exercida com sabedoria, com sensibilidade, no objetivo de levar a família ao propósito do Senhor. Ela não começa a criar uma aresta, ela não começa a criar uma divergência. Família não é Supremo Tribunal Federal. Depois que passaram a televisionar as sessões do Supremo Tribunal Federal, alguns assuntos levam a gente a ficar ali grudado, né? Em algumas ocasiões a gente fica até de madrugada assistindo. E aí vem o voto de um ministro, que é o relator, apresenta aquilo, e dali a pouco já vem um seguinte dizer: eu quero abrir uma divergência. Família não é Supremo Tribunal Federal. Família é sede da presença do Senhor. E não cabe abrir divergência. Por isso a submissão é esperada, para que uma parte dos cônjuges puxe para um lado e a outra puxa para o outro. E sabe o que acontece com a geração que vem logo abaixo de nós? Não sabe para onde ir. E às vezes é ardil, é armadilha, né? Porque às vezes a discordância que nós estabelecemos como casal acaba dando margem aos filhos a hora irem para um lado, a hora ir para o outro, né? É aquela história assim: não, eu vou para o lado da mamãe que é melhor, né? Eu vou para o lado do papai que está melhor hoje, né? É preciso haver consenso, é preciso haver unanimidade, é preciso haver um caminho a seguir, porque nós não vamos a lugar nenhum, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. E por isso essa submissão, ela precisa vir com essa marca de ser uma submissão graciosa. A liderança amorosa do esposo, a submissão graciosa da esposa. Mas agora chegamos a um papel muito importante, agora que uma parcela grande dos filhos não estão aqui, não, mas os jovens estão aqui, né? Aos pais cabe uma disciplina gloriosa. O versículo de número 4
nos diz assim: vós pais não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E é interessante como eu tenho tido a oportunidade de acompanhar pais que vêm buscar nossa ajuda no gabinete pastoral com relação aos seus filhos, e esses pais dizem: ah, pastor, eu tenho levado tão a sério isso, e eu não sei porque que as coisas não estão dando certo lá em casa, porque eu jamais provoco meu filho à ira. Por exemplo, o meu filho, quando pede para fazer uma besteira, eu deixo ele fazer. Quando meu filho pede dinheiro e não diz para que ele quer, eu dou o que ele quer e depois ele não me dá satisfação, e hoje ele está quebrado, eu não provoco ele a ira. E por aí vai, você já entendeu. Sabe, quando você não instrui, você não orienta, você não dá diretrizes, você não ensina a palavra de Deus, aí é que você está criando seus filhos debaixo de uma ira. É por isso que eles estão tão desnorteados, estão sem parâmetros. Isso não é novidade, não. Eu lembro mais de 30 anos, primórdios do meu ministério, li um artigo exatamente sobre isso. E não era artigo evangélico, não, era secular. Então há 30 anos já se dizia: os nossos adolescentes, que hoje já são os marmanjos, já são pai de família, se não já até avós, estão sem parâmetros. Nós criamos uma sociedade que não põe limites. E a palavra de Deus, ela dá diretrizes, ela aponta o caminho. E cabe a nós exercer essa disciplina. E a palavra disciplina é muito interessante, porque ela tem a mesma raiz de discípulo, de discipulado. Você está discipulando seu filho, quando muitas dizem assim: não. Mas por quê? Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Não. Ah, mas não. Ou então quando for para dizer assim: sim, é para ir, é para fazer, é para estar na casa de Deus, é para ser aluno da escola dominical, é preciso participar do ministério da igreja. Não, ele faz o que ele quer. Isso vai ter um preço muito caro, preço muito caro. Por isso é uma disciplina gloriosa. A suposição da liberdade pela liberdade só nos leva à libertinagem. A liberdade tem que ser com propósito, livres para alguma coisa. Nós fomos escravos do pecado, o Senhor nos libertou para agora servirmos a Deus. E quem foi livre do pecado para nada, está se arriscando a ficar escravo de novo do pecado. Por isso, aos pais cabe uma disciplina gloriosa que é exercida no Senhor. É a orientação que vem da palavra de Deus. Não as minhas manias, os meus costumes, os meus querer-que-quês. Não, é o que a palavra de Deus diz. Porque eventualmente eu posso estar em desconformidade com a palavra, e não pode prevalecer o que eu quero, o que eu gosto, mas o que a palavra do Senhor manda. E aos filhos cabe uma obediência vantajosa. Que vantagem Maria leva? Qual é a vantagem de eu ser obediente aos meus pais? Qual o resultado disso para a minha vida? Acho que eu estou perdendo muito tempo sendo obediente às orientações, às diretrizes dos meus pais, mas é uma obediência vantajosa que é vivida no Senhor. E olha que coisa bonita. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E o mandamento de número 5, o primeiro com promessa é esse: honra a teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Qual é a promessa? Uma vida longa sobre a terra. O que é uma vida longa sobre a terra? Domingo foi o aniversário de 100 anos de uma querida irmã, absolutamente lúcida, participou da festa, opinou sobre a qualidade da comida. Maravilha. Mas uma vida longa pode não alcançar o centenário, pode não alcançar a idade tão longeva, mas tem que ser bem vivida. É por isso que se diz: para que te vá bem. E filhos que não desfrutam desse predicado da obediência, que é vantajosa, acabam em desvantagem. Não tem uma vida que vai bem, não tem uma vida exitosa, não tem uma vida de
ser bem-sucedida, como diz o Salmo 1, tudo que faz será bem-sucedido. Esse é o desafio para cada um de nossos filhos, e em grande medida todos nós somos filhos, né? Até mesmo dos pais que já não estão mais entre nós. Ainda devemos a eles a nossa mais restrita homenagem, honra e reverência.